Graças a Deus, irmãos. Hoje vamos falar sobre o soldado de trincheira. Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, porque ela vai fazer com que você olhe de um ângulo mais profundo uma realidade que já nos cerca. Quero lembrar que quem leu Filho do Fogo, presta atenção, você leitor que já leu a história narrada em Filho do Fogo, muitas das coisas que eu pontuei no livro, que foi lançado, nós estamos em 2015, o Filho do Fogo foi lançado há 15 anos atrás. Então ele foi lançado em meados do ano 2000. E no Filho do Fogo, ele levou 4 anos para ser escrito. Então, 4 anos anterior ao ano 2000, ele já estava sendo escrito. E eu disse no livro Filho do Fogo que em 2006 aconteceriam algumas coisas, porque era uma intenção da Irmandade, era uma intenção do planejamento estratégico satânico para alicerçar suas plataformas de governo do anticristo, ou seja, contrário aos valores de Cristo. Tinha alguns alvos. Dentre esses alvos, o ano 2006 e 2013 eram anos estratégicos. Isso foi posicionado também na nossa literatura. Mas eu quero me ater aqui a 2006, que está muito explicitado no livro Filho do Fogo. O que aconteceu em 2006? Nós falamos que haveria um grande escândalo, que abalaria a crise econômica do país. Isso era importante, precisa haver o caos para depois alguém estabilizar o caos e essa pessoa ganhar notoriedade perante os olhos da população. Aconteceu um caos. Em 2006 houve o escândalo do mensalão no nosso país. 2006. Disse também que em 2006 era um alvo, estava na alça de mira do alto escalão, da alta magia, da Irmandade, a bancada evangélica, que entrou ali com a missão de oferecer resistência ao mundo espiritual, estabelecer estacas ali, firmar território no Congresso Nacional e ser luz no meio de trevas. Então era alvo, a bancada evangélica era alvo. O que aconteceu em 2006? Um racha na bancada evangélica. Depois disso, escândalos vieram e hoje a bancada evangélica perdeu bastante da sua expressão, ela é praticamente inexpressiva. Guarda bem isso. Em 2006 eu também disse no livro que um dos anticristos, na verdade é um colegiado, existe um grupo de pessoas treinadas para ocuparem o cargo do anticristo. Uma dessas pessoas estariam vindo no Brasil no Sabá, no ritual do satanismo, 31 de outubro, para receber uma espécie de consagração. Curiosidade, coincidência ou não, se você for um bom observador, nós tivemos uma visita ilustre em 2006, no mês de outubro, no nosso país. No nosso país tivemos uma visita ilustre, eu não vou dizer nomes, tá? Eu quero que você reflita a respeito, quero que você pesquise a respeito, para que você tenha o seu conhecimento expandido. Então eu nunca tive a pretensão de lançar uma bandeira profética, mas a minha pretensão é sempre passar para você o caminho, dar um norte, mostrar as evidências, os sinais que estão nos cercando, que estão, claro, evidenciando também a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse vídeo ele é muito importante, que uma das missões primárias que Jesus deu para mim e para você é o ide e levar o evangelho a toda criatura, não é isso? Então a missão da igreja é expandir o evangelho, é levar o reino para as pessoas, expandir a paz, o amor, a esperança, a fé, os valores cristãos. E hoje nós vemos valores completamente antagônicos. Em vez de falar no amor ao próximo, nós vemos muita ganância, nós vemos muito egoísmo, muito amor em si mesmo, muitas coisas fechadas em si mesmos, em nichos em nosso meio, em grupos fechados. Eu sou desse grupo, então aquele grupo é meu inimigo, sendo que nós somos todos a mesma igreja, nós todos refletimos o amor de Cristo, somos parte do mesmo exército. Miqueias 4:5 diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então nós somos o mesmo exército, não tem que haver divisões em nosso meio. Casa dividida não prevalece. E aí entra a missão dos soldados de trincheira, de estarem na linha de frente do exército de Deus para combaterem o bom combate e abrirem flancos nessa batalha, abrirem espaço nessa batalha para que todo exército marche, caminhe e conquiste as promessas que Deus tem para a sua noiva, como um todo. Então é uma missão que todos nós temos, mas aqueles que estão na linha de frente, é claro, tem um embate maior. A gente costuma falar nos seminários, quem tem o chamado para a batalha, enfrenta um nível diferente de batalha. Se os Estados Unidos, quando declarou guerra contra o Iraque, por exemplo,
todo o povo americano sofreu, né, as ondas concêntricas da guerra, sofreu os reflexos da guerra, o medo com o terrorismo, com a Antrax, eu lembro dessa questão. Mas quem foi treinado para a guerra, quem foi enviado para o campo de batalha, quem ficou na trincheira, o soldado que embarcou para o Iraque, ele sabe o que é guerra. Ele vai contar para você a guerra com todas as cores fortes que tem a guerra, né? Então ele sabe o que é batalha, ele está na linha de frente, né? Então aquele que tem um chamado para a batalha, evidente, ele vai ter um nível diferente de batalha espiritual. Embora todo cristão passe por níveis de batalha, quem tem o chamado vai passar por um nível diferente. E é uma minoria. Dentro do corpo de Cristo, o chamado à batalha espiritual não se reporta à grande maioria. Ao contrário, é uma minoria. Existe no Brasil uma minoria da nossa população, faz parte das nossas forças armadas, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia, uma minoria frente à população civil. Da mesma forma, o Exército de Deus frente todo ao grupo cristão, né, é uma minoria também. Então cabe, se você não tem o chamado para a trincheira, mande provisões para a trincheira, dobre o seu joelho, mande sua oferta voluntária, mande o suprimento. Esse tem sido a principal estratégia do adversário para fazer com que os soldados pereçam no campo. E o satanismo tem aquela máxima, que nós já falamos em outros vídeos, né? O único exército que abandona os seus feridos é o exército de Deus. Vamos inverter essa polaridade, né? Vamos rever os nossos conceitos. A gente tem aquela ideia que o missionário tem sempre que comer o pão que o diabo amassou, né? Então o missionário tem que passar necessidade, tem que andar de chinelo, tem que andar de bicicleta, mas gente, você precisa honrar os missionários. É muito importante nós honrarmos aquele que honra a Deus, né? E a Bíblia diz isso, para que você trazer honra àqueles que merecem honra. E se você der apenas um copo de água fria a um desses pequeninos que servem ao reino, você já tem um grande galardão nos céus, né? Então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, que talvez amanhã não exista, o tempo não nos cabe, né? Lucas capítulo 10, versículo 2, diz assim: e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, né? É o desafio da seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então aqui existe uma exortação dizendo que, olha, o trabalho é muito grande para nós levarmos esse evangelho a todas as nações, para nós transmitirmos a luz para esse mundo. Porém, existem poucos obreiros. Eu estou falando aqui de obreiros verdadeiros, de pessoas com coração sincero, coração puro, que não se corromperam, que não caíram. Porque uma questão é você estar em pé, outra questão é se manter em pé. Então nós precisamos de Davis do nosso século, precisamos de Elias do nosso século, precisamos de mais Eliseus, precisamos de mais Ezequiéis, precisamos de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço e fazer a diferença e não se corromperem com esse sistema, né? Que hoje a gente vê tanta coisa falando de prosperidade. Eu vi esses dias um vídeo de um pastor indignado com esse evangelho tosco, pífio, fraudulento, mentiroso, contaminado. Eu vi um pastor indignado com isso, eu fiz profunda empatia com essa mensagem. Ele se chamou de cafetões da prosperidade, pessoas que estão prostituindo os valores divinos para fazer disso uma plataforma de ganhar dinheiro, de lucro, né? E Pedro fala sobre isso. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já há largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Ou seja, essas pessoas vão arcar com uma sentença, vão colher uma consequência dos seus atos, né? Então os escândalos vão vir, mas há daqueles pelos quais os escândalos vierem. Por avareza farão de vós negócio e farão negócio do reino de Deus, como fizeram na época de Jesus, transformando o templo, que era para ser uma casa de oração, em um covil de ladrões. Então, quando a gente fala de obreiros para a seara, eu estou me reportando aqui aos verdadeiros homens de Deus, a pessoas que realmente estão dispostas a suportar os cravos, os espinhos, as perseguições, as calúnias, né? Então esse sim você deve honrar, porque esse abriu mão de tudo para servir ao reino e para ser um canal de bênção na sua vida. Então essa é a exortação. E Paulo, ele orienta Timóteo para fazer esse papel, a ser um obreiro legítimo do Evangelho, a ser um portador das boas novas, revestido da verdadeira autoridade. Olha que Paulo via Timóteo como se fosse um filho. Ele já começa a narrativa: você, Timóteo, filho meu. Então ele tinha assim um apreço muito grande por Timóteo. E um dos conselhos que ele dá a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: que pregues a palavra, a verdade, né? A palavra remete à verdade, não a palavra deformada. Não prega aquilo que você acha, mas prega o que está escrito na palavra. Esse é o fundamento que Paulo está exortando e estimulando Timóteo a fazer. Pregues a palavra, instes,
Há tempo e fora de tempo. Inste significa insista, persista, seja determinado. Há tempo e fora de tempo, não desista. É esse o estímulo, é a motivação que Paulo está dando para Timóteo. Retárguas, repreendas. Retárguas significa dê um contra-argumento. Então, quando alguém argumentar algo fundamentado na mentira, você contra-argumenta e apresenta os valores da verdade. Ou seja, destrói essas bases da mentira. Ouse pregar a verdade, contra-argumente. É isso que ele está falando aqui em retárguas. Repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, ou seja, exorte, fale a verdade, vá contra o pecado, vá contra os valores deformados do mundo, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, vão ter comichão da verdade, né? Mas olha, vai lá e fala a verdade para esse povo, confronta esse povo, motiva esse povo, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, sede sóbrios. Em tudo sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Então esse é o desafio que Deus dá para os soldados de trincheira. Cumpre a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, seja sóbrios, não fica envolvido, embevecido com todo esse sistema contaminado e podre ao nosso redor, que fica aí fazendo ato profético e declarando guerra contra isso e contra aquilo e acolá. Então isso não vai trazer para você, né, o fruto da paz, né? Você não vai ser ali uma pessoa usada por Deus se partir por esses valores. E hoje eu vejo muitas pessoas seguindo vários deuses, né? Seguindo Deus do orgulho, Deus da inveja, Deus da promiscuidade, Deus do adultério, de mentiras, de fama, de poder. E esses deuses não agradam a Deus, né? Nós temos que seguir ao único Deus e refletir os valores de Cristo. Hoje eu vejo também muitas pessoas abatidas, eu vejo pessoas amargas, pessoas amarguradas, pessoas feridas. E quando alguém está muito amargo, está muito amargurado, a primeira coisa que me vem à mente é o que fizeram para essa pessoa. Porque ela não nasceu assim, você não nasceu assim. Você ficou assim, você é produto, muitas vezes, fruto do meio ao seu redor. E muitas vezes nós observamos que pessoas ao nosso redor acabam muitas vezes sendo usadas pelo diabo para causar destruição, para trazer desmotivação, para te apontar o dedo, para te virar as costas, para te desprezar, para te abandonar, para trazer desdém na sua vida, né? Para ser um instrumento do diabo para lançar uma pedra, peso e culpa na sua vida. E Jesus não faz nada disso, ele traz um jugo suave, né? Então quando você vê alguém amargo, né, não aponte o dedo, reflita, pondere, puxa, o que fez essa pessoa ficar assim? Se a pessoa está amarga, é porque ela está ferida, que ela está abatida. Então ame essa pessoa, sabe? Dê palavras de incentivo para ela, abrace, acolha, sabe? Não se afaste, não abandone essas pessoas que estão feridas, não abandone esses soldados machucados. Nós tivemos um seminário na base de cura interior e libertação. Quanta gente está ferida, né? Quantas pessoas estão machucadas porque foram abandonadas e feridas pela própria igreja, que deveria trazer ali esteio para eles, deveria trazer conforto, acolhimento, abraçar, proteger, ensinar, apontar o caminho. De repente não cumpriram com o seu propósito. Então cabe a nós, você, meu irmão, meu parceiro de trincheira, nós seguimos à frente com essa batalha, combatemos o bom combate e fazemos a verdadeira diferença. Eu sei que na nossa jornada, muitas pessoas vão acabar te traindo, vão te enganar, vão te decepcionar, mas não olha para as pessoas, olha para Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Eu tenho que olhar para Jesus. Sabe, às vezes a gente vê pessoas amargas e pessoas que de repente te apunhalam, mas ela tem uma história a respeito, ela tem uma história, ela fez aquilo por algum motivo, porque um dia fizeram com ela, né? Então de repente ela não tem um valor, não tem uma referência do amor. Uma criança que nunca foi amada, que nunca amou, ela não tem uma referência do amor, ela não pode doar amor, porque ela nunca recebeu esse amor. Então é importante que essa pessoa receba o amor. Aí falam com o cão, que o pitbull é bravo. Na verdade, o cachorro não é bravo, né? Muitas vezes ele reflete a atitude do dono. Ele está espelhando o próprio coração do dono. Se o dono é agressivo, se o dono é um pit boy, né, como a gente costuma chamar por aí, o cão vai ser um pitbull, vai ser bravo, vai ser feroz, né? Mas o cachorro, ele não tem essa essência, ele espelha o dono. Eu conheço muitos cães, o pessoal diz que raça violenta, né? Tem leão domesticado, que é super dócil também. Então os animais, eles vão sempre refletir aquilo que são tratados. E eu vejo pessoas que têm esse mesmo reflexo, são seres
seres, né, carne e osso, né, têm sentimentos. Então pessoas que muitas vezes foram maltratadas, foram depreciadas, é evidente que elas não vão refletir, né, virtude, vão refletir amargor, tristeza, muitas vezes ganância. Então nós podemos reverter essa questão com o amor. O amor muda as coisas. De fato, o amor muda as coisas. Vamos um pouco mais adiante. E como é que nós montamos, como é que nós vamos nos preparar nessa trincheira para levar esse evangelho a toda criatura, para que a seara é tão grande, né? Então como é que quais são as armas que Deus nos dá e nos capacita? Paulo é uma das grandes referências que nós temos no Novo Testamento em termos de ensino, de aprendizado. Lembrando uma questão, Paulo ele foi comissionado por Jesus, foi escolhido por Jesus, estou relembrando isso para vocês. Atos capítulo 9, versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então essa foi a missão que Paulo recebeu, de levar a mensagem do Evangelho como obreiro legítimo, não obreiro fraudulento. Inclusive Paulo é contrário aos obreiros fraudulentos. E quanta perseguição Paulo sofreu, quanta privação Paulo passou. No início até mesmo foi contestado, será que ele era convertido mesmo, né? Lembrando, olha só, mas puxa, Paulo não precisou passar por nenhuma libertação, né? A gente não vê Paulo passando por um ritual de libertação. E olha, Paulo estava muito envolvido e aculturado com todo aquele sistema romano, com os dogmas romanos, perseguia e matava os cristãos, estava ali no apedrejamento de Estevão e não passou por libertação. Ou seja, assim que ele aceitou Jesus, ele foi liberto instantaneamente. Então é importante pontuar que cada caso é um caso. Às vezes as pessoas perguntam para mim, quero até aproveitar o ensejo para trazer essa resposta através desse vídeo, ainda que de forma breve, sumariada: eu tenho que passar por libertação? Nem sempre, não coloca isso como regra, né? A libertação, eu creio que ela é mais rema do que regra, em termos de ritual, em termos de a gente realmente orar uns pelos outros ali, escarafunchar o que aconteceu e tudo mais. Nós temos a missão sim, de orar uns pelos outros, confessar as nossas culpas uns aos outros, para que sejamos curados, né? Para que sejamos libertos, sarados. E isso é a base fundamental. Põe para fora, né? Divida com alguém que você conhece, alguém que você confia, alguém que não vai lhe apontar o dedo, mas vai lhe estender a mão. Essa é a plataforma principal. Agora, um ritual prolongado, isso é uma coisa mais, é mais uma exceção à regra, embora também precise. É como se fosse um tratamento mais dilatado, né? Então Paulo não precisou dessa questão. E Paulo dá muitas orientações para nós de como nós devemos trazer manutenção aos verdadeiros soldados. Paulo coloca que ele é um soldado de Cristo, ele fala como combater o bom combate, ele usa elementos da armadura de Deus, né? do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias da preparação do evangelho, né? Do escudo da fé. Então ele usa elementos que remetem ao soldado, a uma batalha. Então Paulo, ele era um soldado de Cristo, ele nos ensina a combater o bom combate, mas ele como soldado precisa de suprimento na trincheira. E Paulo não cobrava dízimo das comunidades que ele fundou, assim como também, a gente falou no vídeo passado sobre o Islã, os muçulmanos não tem dízimo entre os muçulmanos. Eles dão voluntariamente as suas ofertas e constroem mesquitas gigantescas e a maior expressão religiosa do planeta, né? O islamismo, né? Os muçulmanos. Então você vê que quando você faz algo por amor, sem ser motivado pela recompensa, eu vou dar porque eu vou entrar na campanha da prosperidade. Tem campanha aí que te pede R$1.000 por mês para você pagar durante 12 meses. R$12.000 para você ser próspero. Estão vendendo aí o candelabro ungido, a lâmpada lá o candelabro de 7 lâmpadas, para que você durante 7 meses depois seja extremamente próspero. Então existe toda uma indústria por trás para saquear o rebanho. Eu acho isso uma grande vergonha, uma tremenda cara de pau desse pessoal, viu? Eu vejo aí a gente pedindo aí R$900 para receber a bênção por cabeça, sabe? Então eu acho uma coisa assim muito fraca isso, porque a Bíblia não coloca valores, a Bíblia não estipula parâmetros. Estou falando aqui do Novo Testamento, dos valores de Cristo, né? E mesmo no Velho Testamento, se você for bastante atento, você vai ver quando Moisés levanta ofertas para o tabernáculo, Êxodo capítulo 36, ele chega um momento que tem que pedir para o povo parar de ofertar, porque já temos demais.
proibido ofertar, porque o povo deu em amor, o povo deu em gratidão, não deu pensando na recompensa, na prosperidade, na vitória, na conquista, na cura. Eles deram por amor e por gratidão. Eles não fizeram aquilo também por medo da maldição, do diabo, da sentença e tudo mais. Fizeram por amor. Essa é a motivação, e é essa motivação que Paulo também se fundamenta, porque o próprio Jesus que pôde transformar água em vinho, Jesus que multiplicou os peixes, Jesus que multiplicou os pães, ele também tinha mulheres, Lucas capítulo 8 fala que tinham mulheres que sustentavam Jesus, que serviam a Jesus com seus bens. Então Jesus também nos ensina um valor muito importante, né? Que o ministério precisa de mantimento. E Paulo enfatiza isso. Ele fala para Timóteo, 1 Timóteo 5,18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então o obreiro, ele é digno de receber remuneração para que ele se mantenha com dignidade. Não é para se manter de uma maneira pífia, se manter de uma maneira rasa, né? A gente tem aquela ideia, meu tênis furou, vou dar para missões, porque o missionário usa tênis furado, essa calça aqui rasgou, vai para missões. A gente entrega o resto, a gente entrega a esmola, a gente entrega a sobra, e Deus nos ensina que nós devemos dar em primeiro lugar o reino de Deus e dar o melhor, né? É o melhor que nós temos que dar, não mais ou menos. Quer ver um outro exemplo aqui que acontece? Davi, quando ele vai erguer ofertas para a construção da casa de Deus, quem vai erguer depois vai ser Salomão, mas ele vai preparar, ele vai começar com as ofertas. 1 Crônicas capítulo 29, olha aqui, 1 Crônicas 29, versículo 5. Ouro para objetos de ouro e prata para os objetos de prata, para toda obra em mão dos artífices. Então as pessoas que não tinham talvez dinheiro, ajudaram com seus talentos, com a mão de obra dos artífices também. Assim também foi com o tabernáculo. Quem, pois, está disposto a encher a tua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Olha o que Davi está colocando, encher a tua mão. Não é colocar a moedinha na mão, é encher a sua mão para dar voluntariamente ao Senhor. Voluntário, né? Não é uma coisa orquestrada, Davi não está falando, olha, quem der mais vai receber mais. Quem não der vai ser amaldiçoado. É isso que ele está falando, homem segundo o coração de Deus. E mais adiante no versículo 9... E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente. Voluntariamente eles deram. Não foram apenas motivados por Davi, mas eles não foram incentivados no sentido do medo da maldição ou pensando em receber uma recompensa. Isso não é amor, isso é interesse. Deus não faz barganha, não faz barganha. Aí você pode se preocupar. Uma vez uma pessoa escreveu para mim, abrindo até um parênteses aqui, poxa, Daniel, mas eu tenho receio de ofertar no reino de Deus e semear. Por uma vez eu ofertei na vida de um pastor, aí poxa, aquele pastor comprou um carrão e viajou para as Bahamas. Gente, o que a pessoa vai fazer com a oferta que você manda, o problema é dela. Você faz a sua parte, você entrega em amor. O que aquela pessoa vai fazer, claro, se você sabe que é um canalha, que é um corrupto, que é um profissional da fé, você não vai sustentar esse sistema medíocre, né? Mas se é um homem de Deus, investe. E o que aquela pessoa for fazer com aquele valor, o problema é dela e Deus. Se ele agir levianamente, Deus vai fazer a justiça, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também se fará. Se fizer mais ou menos a obra de Deus, se brincar com Deus, ai daquele que brinca com a obra de Deus, maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, Jeremias 48:10. Então não se preocupe, faça a sua parte, agrade a Deus, não se preocupa com o que vai acontecer depois, obedeça a direção de Deus, isso fica importante para a sua vida também. Então aqui, 1 Crônicas 29:9, e o povo se alegrou porque voluntariamente deram, com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, com o coração perfeito, ou seja, sem mácula, sem interesse, né? sem negociar com Deus. A gente vê também Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor teu Deus com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lugares, né? Então, está dizendo assim, primeira parte do teu ganho. Então está dizendo aqui um percentual. Assim, você recebeu alguma coisa, investe na obra de Deus. E se você fizer a continha, pô, isso aqui sobrou, vou investir. Aí você está dando o resto. Você está dando a esmola, você está dando a sobra, e Deus não quer isso, Ele quer a primícia. Você recebeu alguma coisa, puxa, quando que Deus quer que eu entregue? Como Paulo nos orienta, segundo a sua prosperidade, mediante a direção do Espírito Santo. E Paulo, ele teve que pedir ofertas muitas vezes. Se observar em Filipenses,
ele está agradecendo por ofertas que os filipenses mandaram para ele, porque ele estava extremamente passando necessidades, né? Muitas necessidades Paulo passava, e os filipenses foram lá suprir a necessidade. Puxa, obrigado por vocês terem lembrado de mim, Filipenses. Filipenses capítulo 4, se me falha a memória, né? Então, obrigado, né? Então você vê, Paulo não impunha nada, mas o povo dava voluntariamente e supria as necessidades de Paulo, né? E Paulo muitas vezes nos exorta, olha, tragam manutenção para o evangelho. Se observar 1 Coríntios, né, capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 16, né, 1 Coríntios capítulo 8, quantas vezes Paulo está falando em investimento? Quantas vezes Paulo fala, invistam na obra, semeiem na obra? Por que Paulo tinha que falar isso tantas e tantas vezes, né? Tantas vezes, olha, aquele que semeia as coisas espirituais é lícito que colhe as materiais, né? Aquele que anuncia o evangelho é lícito que receba e viva do evangelho. Quantas vezes Paulo teve que orientar que onde você der alguma coisa, dê com alegria. Aquilo que você semeia, você colhe. Você semeia pouco, colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Mas dê com alegria, com gratidão. Quantas vezes Paulo nos orienta a falar sobre isso? Ele não está falando em percentual, mas ele está falando em dar com alegria. Mas ele incentiva, precisa haver manutenção. Tem que haver essa manutenção. Então, o soldado de trincheira ele é abastecido por duas fontes principais, né? Claro, tem a fonte de Deus, sem dúvida é a principal, mas duas fontes terrenas aqui. Pela oração dos justos, a sua oração é combustível para quem está na linha de frente, né? A sua oração vai trazer ânimo, vai trazer renovo, vai trazer fortalecimento, vai trazer a manutenção da fé, vai estar trazendo alegria àqueles que estão na linha de frente. E é claro, agregado a essa oração, está aí também a sua palavra de apoio, a sua palavra de incentivo. Isso fortalece, nós somos seres humanos. Não que a gente precise ser adulado, não precisamos ser abajulados, mas uma palavra diz, olha meu irmão, que bênção, você está no caminho certo, Deus me abençoa através da sua vida, continua assim, continua firme. Isso é muito gratificante, porque normalmente quem está na linha de frente recebe mais pedrada, né? Eu sei que muitas pessoas escrevem para mim, Daniel, eu quero um conselho seu. Eu quero a sua cobertura, eu quero que você me visite, toma um café comigo, olha, você pode me ofertar um livro, eu quero uma bolsa no seminário. Cada seminário nosso na base, cerca de 20% das inscrições são bolsas que a gente distribui, né? Eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu já não falo mais para grupos grandes, eu me restringo a grupos pequenos para maximizar o aprendizado. Então é claro, a minha receita diminuiu, mas eu estou fazendo para ele, para melhorar a qualidade para você, né? Para o reino de Deus. Eu não estou preocupado em falar para 5.000 pessoas, eu estou falando ali para 50, 80, 100 pessoas no máximo na base, mas eu estou dando qualidade para essas pessoas, e esses poucos vão fazer diferença a muitos. E como tem sido gostoso na base, a comunhão, a participação das pessoas com a nossa mesa, né? Não tem cantina, né? Simplesmente as pessoas colaboram como na igreja primitiva e ninguém passa necessidade, a gente soma junto, né? Não tem bazar, a gente não vende nada, nós dividimos as coisas, o que é uma honra, um privilégio para mim, poder contemplar que o povo de Deus está aprendendo esses valores nobres, as pessoas estão se ajudando mais. Eu vejo no grupo de ovelhas, que coisa maravilhosa, um ajudando o outro, um orando pelo outro. Isso é igreja. Esses são os valores que Jesus nos trouxe como herança, que nós devemos lutar e expandir esses valores. Então eu estou fazendo o melhor que eu posso. Me desdobro o melhor que eu posso. Quando eu tenho livros eu posso doar, faço sorteios na base, ajudo, oferto, incentivo, apoio, mas eu não consigo ajudar todo mundo. Se as pessoas que me pedem ajuda também me ajudassem, eu precisaria de menos ajuda, né? Eu precisaria de menos ajuda, sem dúvida. Mas hoje, a cada 1.000 pessoas pedem ajuda, de 1.000 pessoas, 5 me ajudam. Né? A estatística, gente, é mais ou menos essa. A cada 1.000 pessoas que solicitam alguma coisa, Daniel, eu tiro uma dúvida, eu estou com um conselho, olha por mim, me visita, me ajuda, me dá um livro, dá uma bolsa, eu procuro fazer o que eu posso, faço o melhor diante de Deus, eu falo isso, eu faço o melhor que eu posso. Né? Eu posso talvez não fazer o melhor, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso em todas as coisas, vou continuar fazendo porque eu faço para Ele em primeiro lugar. Eu não penso, eu não tenho bens na terra, eu não tenho patrimônio, minha herança está lá no céu, né? Eu vivo a cada dia com o maná que Deus me dá e eu agradeço a Deus por isso. Mas se de cada 1.000 pessoas que me solicitam, em que eu procuro de uma maneira direta ou indireta ajudar, 5 pessoas me ajudam. Você vê os vídeos nossos na internet, tem vídeo que tiveram 300.000 visualizações, né? Tem vídeo ali de 30, 40.000 visualizações, e sempre a gente às vezes pede uma ajuda, irmão, semeia nessa terra, sabe, de um
vídeo desse de 30 mil, 3, 4 vão mandar uma oferta pra gente, né? 1 ou 2 vão escrever, puxa Daniel, foi abençoado o seu vídeo, né? Poucas pessoas compartilham dos vídeos, então a gente precisa de mais somar mais. E quando você compartilha um vídeo, você está colaborando com esse ministério, você está sendo um colaborador, né? Quando você vai na base e ajuda no bazar, você está sendo um colaborador do reino. Quando você soma com a nossa mesa, você está pondo em prática o seu cristianismo, né? Quando as pessoas vêm na base ali, a nossa equipe, e adora a Deus, estamos ofertando a Deus nossos talentos, as nossas capacidades que Ele nos deu. Quando você semeia nesse ministério, você está fazendo parte desse ministério, está trazendo suprimentos a essa trincheira. Então é muito importante essa manutenção, queridos. Então não vamos viver esse triunfalismo, né? Deus proverá, sim, Deus proverá, mas Ele usa a sua vida para prover. Ele usa a sua vida como instrumento, né? Jesus tinha pessoas que ajudavam ele, tinha até o seu tesoureiro, Judas era um tesoureiro. E a própria palavra diz que ele roubava, ele tirava da bolsa. Então, sinal que ele mexia no dinheiro, recebiam ofertas, né? Paulo vivia de ofertas voluntárias. O templo foi erguido com ofertas voluntárias, o tabernáculo foi erguido com ofertas voluntárias. O reino de Deus é mantido com ofertas voluntárias, mas precisa desse suprimento. É necessário ter esse suprimento, não esqueça disso, né? Lembre quando a gente fala de soldados de trincheira, se não tem chamado para a trincheira, manda suprimento para a trincheira. E esse apelo eu faço para você, um pouco tímido, às vezes um pouco até envergonhado, porque é chato a gente toda hora tem que pedir, mas eu estou me pautando nos valores de Paulo. Paulo pediu inúmeras vezes, porque as pessoas esquecem rápido, esquecem tudo aquilo que Paulo fez, esquecem o sacrifício de Paulo, dele ter aberto a mão de tudo para servir ao reino e servir as vidas, esquecem que ele foi perseguido, foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágios, e muitas vezes as pessoas esquecem também o que o Daniel e a minha família têm passado por amor ao reino, né? A gente retrata uma parte disso nos livros, mas quem está perto de mim sabe as lutas que nós passamos, as privações que nós passamos, os momentos de deserto que nós passamos. Sou ser humano como você também que está me assistindo, eu não sou melhor do que ninguém. E como todo ser humano, é claro, eu tenho meus pequenos sonhos, eu tenho meus pequenos desejos, né, de às vezes poder comer uma comida diferente, de comprar uma roupa legal com meu filho, de poder dar uma ração boa para meus cachorros, e também de ser um instrumento nas mãos de Deus e poder ajudar mais pessoas. É sempre muito gratificante quando eu tenho mais, eu posso ajudar mais. Quando eu recebo mais, eu posso somar com mais vidas, né? E é claro, isso traz mais estabilidade para nós. Como é que nós vamos falar da luz de Cristo se a minha conta de luz em casa for cortada? Como é que eu vou falar do Deus de provisão se faltar comida sobre a minha mesa? Como é que eu vou falar do poder de Deus se de repente faltar dinheiro para eu honrar o meu aluguel? Então é muito importante que você traga suprimento a essa trincheira, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, porque grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Então nós nos colocamos à disposição de Deus, mas nós precisamos da soma do povo de Deus. É muito importante, né, que você participe do reino de Deus, participe do ministério, participe dos valores de Cristo, né? Então fica aí o meu apelo para você, querido, meu pedido a você, e que você também possa ser um soldado de trincheira, né? Que você possa somar conosco nas orações, somar conosco na provisão, vir na base, receber os treinamentos, e tudo que a gente puder fazer para somar com você vai ser sempre uma honra e um privilégio. Nós dois estamos servindo ao mesmo Deus, nós não estamos separados aqui, nós fazemos parte do mesmo exército, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno, em nome de Jesus.